Oi, oi! E aí, como vocês estão? Hora de mais um episódio aqui do É Sério Podcast. E desde já, eu peço a você que você não está seguindo o meu canal ainda. Engraçado, sabe o que acontece? As pessoas costumam ver o conteúdo, compartilham o conteúdo, mas esquecem de se inscrever. E olha, gente, é importante a gente aumentar o número de inscritos, porque assim o YouTube consegue mandar esse conteúdo para mais pessoas e vocês também, né? Ativa o sininho e fica por dentro de todas as postagens que eu publicar aqui. Lembrando que a gente está não só aqui no YouTube, mas também no Spotify, que agora você pode ver e ouvir. Antigamente você só podia ouvir o podcast, mas agora você também nos assiste. E estamos no Deezer. E muito obrigada a quem já faz parte dessa comunidade aqui, que é o É Sério, tá bom? Gente, desde até mais ou menos uns 15 dias que eu iniciei uma rodada de entrevistas especiais com os nossos gestores, na verdade, com os nossos representantes no Legislativo Municipal. E o meu convidado de hoje, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo outras vezes, e agora ele, como vereador, ele está encabeçando aí uma área que é extremamente importante, que é a área da educação. E a gente vai saber por quê. Quem está comigo aqui é Jonatas Almena. Como vai, Jonatas? Olá, Fabiola. Prazer muito grande aqui estar mais uma vez no podcast. É sério, esse podcast que cresce a cada dia mais. Pois já tem que se inscrever no meu canal, viu, Jonatas? Por Vamos. favor. Certo. A gente conversava aqui antes nos preparativos aqui desse episódio, e eu perguntava quantos votos o Jonatas teve nessa eleição. Mais de 5.000? 5.486 votos. Você esperava por isso? A gente estava trabalhando para isso, né? Estava esperando justamente até um pouco mais, né? Mas porque o nosso partido era um partido que tinha muitos candidatos fortíssimos, né? Eram 10 vereadores de mandato, sabíamos que fazíamos mais de 10, então a perspectiva era de trabalhar para que se ter mais de 5. Quem tivesse menos do que isso estava fora do páreo. Antes de você chegar à Câmara, quem era Jonatas Almena? Você trabalhava em quê? Você é formado em quê? Para quem ainda não conhece você. Bom, o Jonatas Almena é um professor da rede municipal, é um empresário do ramo também da educação, e antes de eu ser vereador, um ano antes, eu era secretário do trabalho do município de Maceió. Lembro que a gente falou muito sobre o Cine, sobre as vagas de emprego, os cursos de capacitação. Eu lembro bastante disso. Então está explicado essa questão de você se voltar muito para a educação, né? Como é que você está vendo essa área atualmente aqui em Maceió, Jonatas? Pronto, é uma área que eu me identifico muito, né? Afinal de contas, além de ser professor, sou filho de professor. Meu pai, minha mãe são professores, né, da rede municipal de educação. Minha esposa professora, minha sogra professora e meu sogro professor. Então, Nossa, é uma área que eu me identifico, né? E amo, né? Acima de tudo. E estou lutando na Câmara Municipal por melhores condições dos nossos professores. Dentre esses seus projetos já apresentados, porque já tem basicamente um ano já, né, de mandato, nesse seu primeiro mandato como vereador, algum projeto desse ou alguns projetos que você poderia citar, que assim, você está olhando com um carinho a mais, o que ele chegou a ser aprovado, o que está em encaminhamento, como é que está? Um projeto de lei importantíssimo que foi promulgado agora, que eu assumi em 2018, um período temporário de 4 meses, e lá eu fiz uma lei de unificação das matrículas dos professores, quem tinham 2 vínculos, né? Depois pedi à vereadora Silvana Barbosa que fizesse uma emenda da minha lei, porque a gente tinha deixado de fora uma categoria que tinha 20 e 25 horas e 25 e 20 horas, né? Então ela prontamente atendeu, fez a emenda na minha lei. Essa lei tinha sido aprovada, mas não tinha sido promulgada. Hoje ela agora já é lei. Então
foi muito importante essa lei ter sido aprovada, né? E durante o meu mandato agora, eu fiz algumas indicações para a educação, que foi o aumento da carga horária de mais. Quem tem 25 horas chegar até 30, quem tem 20 também chegar até 30. Essa indicação já chegou no Executivo, já passou pela Secretaria de Educação e está agora no IPREV para ver o impacto dessa folha, né? Já conversei com o prefeito JHC, ele se sentiu sensível e provavelmente dentro em breve vai para a Câmara em forma de lei para a gente aprovar. Você, enquanto professor, deve sentir assim, o quanto essa categoria ela é importante. A gente não é nada, nós não somos os profissionais que somos hoje, se não forem os professores. Eu lembro de professores da minha época que, meu Deus, fazem uma falta incrível. Muitos já se foram, mas, por exemplo, na minha área de parte de literatura, português, que era o que eu gostava, matemática nunca foi meu forte. Mas eu digo assim, que não existe um profissional sem que se exista um professor. Eu acho que essa geração que a gente está vivendo hoje, ela não tem muito essa noção, não. Tá bem complicado quando você entra numa sala de aula para que o aluno ele tenha esse respeito como a gente tinha pelos nossos professores, né? Você vê dessa maneira também, Jonatas? Isso, educação é tudo na vida da gente, né? Paulo Freire já dizia, né, que a educação ela não transforma o mundo, ela transforma as pessoas, né? E as pessoas é que transformam o mundo. Tudo isso através da educação. Mas eu acho que a galera tem que respeitar mais os professores. Gente, você imagine hoje em dia, você é advogado, você é médico, você é professor também, então passou por todo um processo ali desde o comecinho. Eu lembro de professores meus quando eu tinha 4, 5 anos. E anos depois, quando eu já estava formada, trabalhando como jornalista, eu cheguei a encontrar esses professores. E assim, eu fiquei feliz por ter encontrado e eles mais ainda por saber que eu tinha conseguido, digamos assim, vencer na vida, né? Que eu acho que é o que deixa vocês A orgulhosos. maior alegria de um professor é encontrar um ex-aluno. Nem sempre a gente reconhece, porque, por exemplo, você teve um professor de matemática, um exemplo, que ali você Uhum. se identificou, então você vai lembrar ele para o resto da vida, né? Nós, professores, não conseguimos lembrar de todos, porque são muitos alunos que passam, né? Mas, por exemplo, é uma alegria muito grande quando o ex-aluno se eh, chega, reconhece o professor e diz: olha, professor, foi seu aluno em tal escola, em tal ano e tal, né? E hoje eu sou uma médica, hoje eu sou um advogado, graças aos seus ensinamentos. E eu ainda digo mais, por exemplo, a profissão de professor é a única profissão em que o professor ele muda o seu nome. Ele Uhum. deixa de ser o José, a Maria, para ser o professor, porque onde você encontra, você chama ele pela profissão e É, não pelo nome. foi o que aconteceu uma vez comigo. Eu estava no supermercado e aí encontrei uma professora da UFAL. E na UFAL a gente costumava chamar ela de tia, mas era carinhosamente, já fazendo uma alusão do que a gente fazia no ensino fundamental, no ensino médio, a gente fazia isso. E eu encontrei com ela, era tia Alice Anabuki, que era professora de sociologia. Pense numa profissional que a gente assim guarda com muito carinho. Todos os meus ex-colegas de faculdade, inclusive, assim, quando a gente lembra de professor, a gente lembra da Alice Anabuc, na UFAL, né? Que bom. É maravilhosa. E é por isso que eu volto a essa questão da valorização do profissional, né? A gente sabe das dificuldades que existem, a questão do piso salarial dos professores. Em que sentido você tem trabalhado para isso, para essa melhoria? Bom, hoje uma das reivindicações minhas na Câmara Municipal de Maceió, por incrível que pareça, foi justamente a cobrança de concurso público, não Sim. só para a educação, mas as outras áreas do nosso município, como por exemplo a saúde, que o último concurso foi em 2012 Hum. e na educação em 2018, né? Então hoje eu cobrei, né, o município que se fizesse o concurso público e além do concurso público fizesse
o novo cargo de carreira, entendeu? Porque precisa ser remunerado, porque a última vez que foi feito foi, se eu não me engano, em 98. Nossa, quase 30 anos É, aí, não, 28 anos, não. né? Cargos de carreira, O plano de cargos e carreiras da educação, 98, 98. 98 planos de cargos de carreira, e em 2018 o último concurso. Então já Nossa, está defasado, né? A gente precisa urgentemente na educação, e eu, como sou presidente dos assuntos ligados aos servidores públicos, então é uma preocupação minha de justamente fazer concurso, porque ao longo desses anos muitos servidores adoecem, se aposentaram, isso. né? E a gente hoje, por exemplo, na educação tem um grande número de afastamento por conta de doenças mentais, né? Do grande índice de estresse que é na educação e no serviço público como um todo, né? Então precisa-se urgentemente fazer o concurso público. E aí eu pergunto, vamos agora para a questão da qualidade dessas escolas que nós temos hoje. Como é que vocês fazem essa fiscalização? Porque a gente sabe que um dos papéis do vereador é justamente esse, é fiscalizar o trabalho do executivo. E como é que estão essas fiscalizações nas escolas, nas unidades de ensino? Eu tenho ido a várias escolas do município, né? Vou espontaneamente e vou também a pedido de diretores e professores, né? E hoje a gente vê que a escola pública ela tem mudado e mudado muito, e mudado para melhor. Hoje, a maioria das escolas hoje estão com ar-condicionado, Graças a né? Deus, Então, porque por exemplo, já a gente mora numa cidade que o sol predomina a o maioria sol existe até à noite, minha até gente, aqui em Maceió. A gente isso. costuma brincar assim. E quando um aluno, por exemplo, está numa sala de aula, aonde não tem uma Refrigeração refrigeração adequada. adequada, isso prejudica no aprendizado do aluno, né? Uhum. E eu, infelizmente, como professor, tive a infelicidade de trabalhar em salas de aula com ventiladores quebrados, com má iluminação, com janelas quebradas, carteiras quebradas, falta de material didático, então tudo isso dificulta a aprendizagem do aluno. Hoje a gente tem na educação municipal um ensino agora de qualidade, com fardamento, escolas climatizadas, com material didático para todos os alunos. Hoje nós temos um grande crescimento dos alunos neurodivergentes e a Secretaria Municipal de Educação está atento a isso, e nós como vereadores também estamos sempre atuando quando se precisa em alguma escola, se precisa de um PAE, a gente vai lá, pede ao secretário Luiz Rogério, olha, escola tal está precisando de um PAE, e ele prontamente nos atende, e a gente tem alavancado índice melhores para a nossa educação. Agora vamos falar de Câmara Municipal. A gente sabe que todo novo mandato, né? Aliás, toda nova gestão, quando começa ali, existem as dificuldades até de você entrar em atrito ou não com algum colega parlamentar. Você tem enfrentado essas dificuldades ou, de uma certa maneira, seus projetos têm sido bem aceitos? Vocês têm conseguido entrar em consenso? Como é que está ali, digamos, o diálogo ali na casa? Não, o diálogo é um dos melhores, né? Eu posso dizer, até de relatos dos vereadores mais antigos, que essa Câmara é uma das melhores, né? Democraticamente a gente tem batido e aprovado os projetos de todos os vereadores, e lógico, como é uma casa legislativa, com 27 vereadores, 27 cabeças diferentes, há um debate, mas um debate dentro da hegemonia, dentro do respeito, acima de tudo. Que bom, a gente fica feliz, né? Porque é sinal de que os projetos eles vão ter um desfecho, e quem ganha com isso, a gente sabe que é exatamente a população. Gente, nas redes sociais do Jonatas Omena, vocês conseguem encontrar lá
o dia a dia, né? Ainda bem que também hoje existem as redes sociais que a gente pode acompanhar o trabalho de vocês. Nós, enquanto cidadãos, pagadores de impostos, a gente tem que ficar por dentro do trabalho de vocês. E aí tem um postzinho que acho que é um dos mais recentes, tá lá, a ampliação da carga horária dos professores, esse que você falou, a criação de um banco de permuta para os professores da rede municipal de ensino. Me explica isso aí que eu queria entender melhor. Pronto, deixa eu falar. Por exemplo, nós temos professores que moram aqui na parte baixa, Certo. né, e trabalham na parte alta. Né? E então, o que é esse banco de permuta? É aquele professor dizer, dar o seu nome, que quando houver uma vaga do Benedito Bentes, né, que aliás, que ele mora aqui embaixo, né? Sim. Trabalha no Benedito Benedito Bentes. Bentes. Então, quando tiver uma vaga em alguma escola aqui embaixo, ou tiver algum professor que mora no Benedito Bentes e trabalha aqui embaixo, que eles façam essa permuta, né, com mais facilidade. Então, esses dados é muito importante, porque, por exemplo, a secretaria às vezes não consegue e só identificar, né, que tal professor mora numa região e tem uma vaga em outra região, ou tem uma vaga perto de onde ele mora. Então, fazendo esse banco de permuta é excelente, consegue remanejar de uma forma mais rápida e mais eficiente. E tem outro ponto aqui, extinção do desconto de 9% quando entra no auxílio doença. Isso é importantíssimo, né? Essa é uma lei que foi aprovada durante a gestão se não me engano, do prefeito Cícero Almeida, que foi o Estatuto do Servidor, e dentro desse estatuto foi colocado que todo servidor que entrasse em licença médica seria descontado 9% do seu salário. Né? Isso é uma briga nossa, né? Minha particularmente, eu como servidor público, isso é injusto, é imoral, porque quando um servidor ele entra de licença médica, é no momento que ele está mais fragilizado. E né? Principalmente na parte financeira, porque vai ter custos, né? Com tratamento, com ele tudo vai mais. ter, nem todo o servidor ele tem um plano de saúde. Exatamente. Né? Nem todo servidor pode fazer ou consegue fazer uma fisioterapia, né? Então ele tem que pagar essa fisioterapia, ele tem que pagar suas medicações e muitas vezes, se for uma outra doença, por exemplo, mental, ele vai piorar mais, em vez dele melhorar, ele vai piorar. Poxa, eu vou ficar de licença médica, mas o meu salário vai ser reduzido, como é que eu vou pagar minha conta de energia, como é que eu vou pagar minha conta de água, o meu remédio? Então, por exemplo, isso é uma luta constante que a gente está brigando por isso, é uma das indicações nossas. Outro post que eu vi aqui é a questão do projeto de lei que institui a Semana de Valorização do Professor. Isso é importantíssimo, né? A gente precisa que o professor ele seja valorizado e tenha aquela semana de valorização para ele, que a própria secretaria faça com que façam coisas que o servidor se sinta valorizado na sua profissão e que principalmente seja reconhecido pela sua secretaria. E tem semana específica para isso, de tanto a tanto? Sim, a gente está estudando junto com a secretaria para ver o melhor período para fazer esse dia. Joia. Bom, aí aqui tem mais um que é a inclusão de horas exercidas pelos diretores na sua matrícula definitivamente. Como é que funciona isso? Deixa eu lhe dizer. Um professor que tenha 20 horas, ele quando é eleito como diretor, ele ganha mais 20. Ficam com 40 horas, né? Aquele tem 25, ganha 15 e durante todo o seu mandato ele fica com 40 horas, porque a sua carga horária também vai aumentar. Porém, quando ele sai do seu mandato, ele perde aquelas horas, né? E aí, por que a permanência dessas horas? Porque a gente, quando começa a receber um salário naquele valor, né? Então a gente tem um padrão de vida dentro daquilo. Se programa. Se programa e de repente ele perde aquela jornada de 15 horas ou de 20 horas, é um dano muito grande. Né? Então, por exemplo, a gente entende que essas horas permaneçam. Definitivamente. Olha aí, gente. Então, você que é professor da Rede Municipal de Ensino, saiba que você tem aqui um vereador que
ele abraça essa causa, né? E para poder conversar com você, basta chegar lá no seu gabinete, marca com o Bruno ali. Isso é só, nosso gabinete está de portas abertas de segunda a sexta-feira. Mas eu queria falar mais um tema aí da educação Fale, que você não fale. falou. Ah, É muito desculpa. importante. Vamos É lá. justamente da aposentadoria especial de Hum, 25 hum, anos dos professores que trabalham na sede. Essa é uma luta constante minha para que aquele servidor, aquele professor que está trabalhando na sede, na sim. Secretaria de Educação do município, ele continue tendo aposentadoria especial igual o professor que está em sala de aula. Hum, Porque a gente entende, né, que aquele profissional que está na sede, ele está diretamente ligado à escola, né? entendi. E o que acontece? Quando ele vai para lá, ele deixa de se aposentar especialmente com 25 anos e passa para 30 anos. Nossa. Então, isso é injusto, até porque Hum, muitos professores que estão lá e muitos setores, a maioria dos setores da sede tem que ser professores, sou. né? Então, qual é o risco que a própria secretaria está correndo, né? É que esses professores, depois que se aposentarem, outros professores não vão substituí-lo, porque não vão querer se aposentar com 5 anos depois. Quer Uhum, dizer, é um risco eminente que a própria Secretaria de Educação está correndo, uhum. né? E injusto para aqueles professores, até porque quando eles foram com a garantia de que se aposentaria com a mesma com os mesmos 25 anos. E esse projeto já está em andamento? Esse projeto já foi aprovado na Câmara Municipal de Maceió, é uma indicação, Uhum. está agora na Procuradoria que vai dar a palavra final e estamos em contato com o procurador, já marcamos uma reunião, infelizmente foi desmarcada por conta do choque de agenda, mas a Uhum. gente já está em contato para se marcar urgentemente essa reunião. Tanto o secretário de Educação, como o procurador e eu, que sou uma das partes interessadas, que estou lutando por esses professores. Então, acredito que vai ter recesso na Câmara agora, né? Isso deve entrar em consenso a essa reunião de vocês. Acho que no primeiro semestre agora já de 26, Eu quero que que é seja esse. ainda este ano, entendeu? É uma luta minha que eu tenho que finalizar Uhum. todos os meus projetos de 2025 em 2025. Que bom, olha aí. Agora, falando em 26, ano de eleição, você tem pretensões a seguir aí a Assembleia Estadual? Como é que é? Ou pretende ainda passar mais um tempo como vereador? Não. Em 2026 eu tenho um compromisso político para deputado estadual. Mas se o partido achar interessante para que eu seja um soldado na Câmara Federal, estou à disposição. Olha aí, que massa! Gente, ó, já tô dando spoiler aqui para vocês, viu? Quem ainda não acompanha o trabalho do Jonatas, é bom acompanhar, porque aí já tem mais uma opção, né, para gente aqui, para representar, no caso, Alagoas aí, ou aqui no estado mesmo, ou então lá fora, Isso. seguindo a mesma bandeira da educação. Sempre. Agora eu queria lhe dar os parabéns também do seguinte, Obrigada. quando você falou nas redes sociais, é Uhum. muito importante que o eleitor ele realmente acompanhe aqueles políticos que ele votou ou que ele não votou, mas tem simpatia e ele veja como um todo, porque as eleições para vereadores ela vai acontecer daqui mais de 3 anos, né? Uhum. Então é muito importante que ele acompanhe os 27, veja o que cada um fez, né? Veja a história, né? Do início até o fim, né? Temos agora no próximo ano eleições para deputados estaduais, federais, senadores. Acompanhe as redes sociais desses políticos para poder você ter uma mais propriedade para poder dar um voto, né? Principalmente um voto é uma coisa importantíssima. Eu digo que o voto é muito caro, um voto. Com Um certeza. voto ele tem que se vender muito caro e só se paga um voto com trabalho, Exatamente. entendeu? E uma coisa que eu sempre costumo dizer, Jonatas, em todas as vezes que eu venho falar sobre esse assunto,
é que as pessoas, às vezes, elas não têm, às vezes não, uma parte delas, não tem o costume de acompanhar as sessões na Câmara Municipal. Hoje, com a internet, você pode acompanhar no canal do YouTube da própria Câmara Municipal. Tem lá o horário certinho, quais são os horários das sessões agora, porque mudou, né? Terça e quarta-feira, às 3 horas da tarde, e na quinta-feira, às 10. Pois é, acompanhe, tá ali fazendo o almoço, liga lá no YouTube, vai escutando, porque sempre tem lá vereador tal, apresentando projeto tal. É importante que você, inclusive, acompanhe a presença desses parlamentares lá na casa. A presença deles lá indica o interesse que eles têm de estar fazendo um bom trabalho. E é a maneira como eles têm de justificar o voto que vocês tiveram, que vocês deram neles. Eu sempre falo muito de não adianta você criticar o vereador se você não acompanha o trabalho dele, né? Depois você não vai poder reclamar de nada. Não é só votar e deixar para lá e esquecer. Não, tem que ir lá dar uma olhadinha de vez em quando. Usa as redes sociais, porque tudo hoje em dia está aqui na palma da mão. É muito fácil você abrir aqui o Instagram. Exatamente, e vai acompanhando. Todo dia, todos os vereadores, eles postam as atividades, os projetos que foram aprovados, tem sempre um card, uma visita que eles vão fazer e tudo. E isso é a maneira que a gente tem de ficar mais próximo de vocês e vice-versa. Eu acredito assim, né? Fabíola, é importante esse acompanhamento porque a gente, quando começam as eleições, é muito comum a gente ver dos eleitores que os políticos são todos iguais, né? Que o político não presta, que o político é isso. Então, é importantíssimo que o eleitor, além dele votar, né, é importante que ele vá e vote, porque a manifestação do voto é uma manifestação, acima de tudo, de democracia e de mudança. Mas mais importante do que votar é acompanhar, porque muitas vezes a maioria dos eleitores vai lá na urna porque é obrigado, vota, né? E às vezes vota em branco, vota nulo, ou vota em qualquer um, vota num papel que achou na rua, né? Vota por um pedido de algum amigo e tudo, mas é importante que ele acompanhe, né? E não só aquele que ele votou, mas que ele acompanhe todos, porque de repente ele votou por um pedido do amigo, um exemplo, né? Mas ele nem conhece o histórico daquele político. Acompanhe para ver se valeu a pena e acompanhe os outros também, porque ele vai quando chega nas próximas eleições, ele vai ter uma noção exata. Pois é, vai que votou em um, aí ele não teve um trabalho muito eficaz ali durante o mandato, aí como ele acompanhou dos outros, ele disse, não, peraí, fulano de tal não merece mais meu voto não, agora eu vou mudar. E isso também é bom. É importantíssimo, importantíssimo. O eleitor acompanhar as sessões, acompanhar os projetos de lei, acompanhar o que um político está fazendo, ele vai desmistificar. E ele vai ver que nem todo político é igual. Pois é. Jonatas, boa sorte aí nos seus projetos para 2026, sejam lá quais forem, seja o que o partido definir para você, eu desejo boa sorte e um excelente trabalho, tá bom? O espaço está sempre aberto aqui. Muito obrigado, Fabíola. Eu quero parabenizar a você por esse excelente trabalho e fazer um convite que você vá lá também conhecer a Câmara Municipal, ver os bastidores, ver como é que funciona um projeto de lei, as sessões, é muito importante. Quer dizer que o meu gabinete vai estar sempre de portas abertas. Obrigada. Boa sorte, viu? Obrigado a você. Gente, eu vou ficando por aqui. Aproveita, me segue. Na verdade, não é só a minha, é o canal É Sério.podcast. Compartilha esse episódio, já mostra aí pro seu amigo que está pensando, diz, não, agora a partir de hoje eu vou começar a olhar para o determinado vereador de uma maneira diferente, acompanhar o trabalho dele. Então tem muita informação bacana aqui nesse episódio e eu já peço a você que dissemine aí essas informações, tá bom? A gente volta a se encontrar no próximo episódio do É Sério.podcast. Até lá!